Oi, minha gente, boa noite para vocês. O que a Sara falou. Bom, a Sara só fala coisa importante, né? Mas hoje ela falou uma coisa muito importante que combina com o tema da minha palestra, que eu não sei dizer qual é. Então, vocês podem votar aí no chat, ou então meu diretor, na hora de botar esse treco no YouTube, vai ter que escolher um título, mas vamos indo. Tem a ver com isso que a Sara falou. Hoje começa um festival, né, do hinduísmo chamado Diwali. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, se não ouviram falar, depois vocês catam no Google aí quando a gente terminar, que é bem interessante. Esse festival, né, que é o Diwali, ele cai, é uma data móvel, né, porque tem a ver com um calendário específico e tal, e esse ano ele está começando hoje, no dia 24 de outubro, e normalmente ele dura 5 dias. Diwali é, é uma palavra que vem do sânscrito e também é sinônimo de Dipavali. O que isso quer dizer? Dipa quer dizer luz, lâmpada, quer dizer vela, lanterna, uma coisa que ilumina, né? E vale quer dizer uma sequência de luzes, uma fileira de luzes. Quer dizer, vale quer dizer sequência, fileira. É, é... Então, Diwali quer dizer uma sequência de luzes, uma fileira de luzes. E esse festival, que não à toa ele é chamado de Festival das Luzes, ele é um dos mais populares e mais importantes festivais religiosos do hinduísmo. Mas ele também é celebrado por outras religiões, e ele é celebrado no mundo inteiro. Eu tenho uma pesquisada aqui no Google e para saber mais ou menos quantas pessoas, né, estariam celebrando esse Festival das Luzes hoje e nos próximos 5 dias, e eu encontrei uma informação de que seria mais ou menos 1 bilhão de pessoas, porque é mais ou menos 1 bilhão de pessoas que professam essa fé no hinduísmo. Mas também tem budista que celebra o Diwali, também tem os sikhs também celebram, enfim, mas é uma média de 1 bilhão de pessoas. Esse festival ele simboliza a vitória espiritual da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal e do conhecimento sobre a ignorância. Ele é associado a duas divindades. Uma é Lakshmi, que é a divindade que simboliza a prosperidade, a fertilidade e a abundância, e a outra divindade é Ganesha. Ele é representado por um elefante. Aqui, ó, tô até com a camiseta do Ganesha hoje, ó, elefante, ó. Então, simbolizado por um elefante, e ele é a divindade que promove a sabedoria e ele é o removedor de obstáculos. Por isso que eu gosto do Ganesha, por isso, não é à toa que ele é um elefante. Então, ele remove os obstáculos. Bom, então, nesse festival, né, Festival Diwali, nesse Festival das Luzes, é um festival que reúne a família, que reúne a comunidade, as pessoas se juntam para celebrar, elas se preparam para isso, né, um tempo antes, elas limpam as suas casas, elas organizam as suas casas, os seus ambientes de trabalho também, né, elas renovam alguma coisa nesses ambientes, elas iluminam o interior das casas com umas lamparinas. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que o símbolo do Diwali é uma lamparinazinha, uma chamazinha. Então, elas iluminam as janelas da casa, o interior das casas, também no chão, fazem desenhos com essas lamparinas. E eles fazem cerimônias, né, para Lakshmi, para Ganesha. Tudo é muito colorido, tem muitas cores. Eles vestem as suas melhores roupas, aproveitam para usar roupa nova, né? Eles soltam fogos de artifício, eles fazem refeições em família e eles também fazem muita doação de refeições aos pobres, às pessoas que não têm o que comer. Então, assim, resumindo bem, são 5 dias em que se pensa em luz, em que se pensa em prosperidade, em que se celebra a vitória espiritual, né, da luz, do conhecimento, da sabedoria, em que se celebram as cores, a fraternidade, em que se divide com os outros, né, a convivência e também o que se tem para comer. Então, são 5 dias em que 1 bilhão de pessoas estão fazendo isso no mundo, né, no nosso planeta Terra. 1 bilhão de pessoas é gente pra caramba. No Brasil tem o quê? 250 milhões? 300?
Então, 1 bilhão de pessoas é muita gente. Eu, por exemplo, não professo nessa fé hinduísta, mas eu também vou fazer minhas coisinhas aqui para celebrar nesses dias. Inclusive, quando eu sair daqui, irei para uma meditação, né, que é justamente nesse dia, né, que é para fazer essa conexão com a luz e tal. Então, assim, no mínimo 1 bilhão de pessoas estão fazendo isso, estão vibrando nessa frequência, estão vibrando nessa faixa. E aí, essas alturas do campeonato, vocês estão aí se perguntando, né, se vocês não entraram no link errado, né, porque seria uma palestra espírita, né, no Aliança do Divino Pastor, ou acharam que eu fiquei doida, e eu estou falando um negócio também que eu tinha que falar em outro lugar, estou falando aqui. Isso daí não seria nenhuma surpresa, porque eu sou aquela pessoa que na pandemia fez uma live para si mesma, não é? Entrei no YouTube para fazer uma live no Aliança do Divino Pastor, só que eu entrei no meu, sendo que só tem um seguidor, que sou eu mesma. Fiz a live inteira, né? Achei que ninguém estava participando, porque só tinha eu lá mesmo. Então, eu também poderia estar confusa, porque eu sou um pouco confusa com essas paradas. Mas não, vamos fazer um link com o que a Sara falou aí no começo, com essa que nós estamos vivendo aqui no nosso país essa semana. Né? Essa semana em que 1 bilhão de pessoas estão voltadas para a luz, voltadas para a vitória espiritual sobre as trevas, para a vitória espiritual do conhecimento sobre a ignorância, né? Estão voltadas para rituais de fertilidade, de abundância, de remover obstáculos, de adquirir conhecimento, de adquirir consciência. Ao mesmo tempo, a gente aqui no nosso país, a gente está vendo aí que a gente, nessa semana, as vibrações, como a Sara falou, não estão assim tão elevadas, né? A gente está num processo eleitoral difícil por várias questões, por vários motivos. A gente não vai falar sobre política, mas ninguém pode negar que a gente está, né, nos dias aí meio punks nessa questão de psicosfera, né? Nessa questão de energia, nessa questão de atmosfera psíquica do nosso país. E isso contamina, envolve todo mundo, mesmo quem fala assim, eu não me interesso por política, eu não estou nem aí, não vou assistir debate, não vou ver notícia, não quero saber, não vou nem votar. Também está sendo envolvido por essa atmosfera, porque a gente sabe que a psicosfera, que é um ambiente fluídico, né? Ela envolve a todos nós. Então, imagina, sei lá, se 200 bilhões de habitantes do Brasil, 100 bilhões, só a metade estiver preocupado com isso, vibrando nessa competição, vibrando nessa coisa que a gente tem visto aí, os outros 100 bilhões estão envolvidos nessa mesma psicosfera, porque também não estão só ali vibrando na luz, né? Então, para que serve a gente saber que nesses próximos 5 dias esse festival de luzes, né, está acontecendo e que mais de 1 bilhão de pessoas estão ligados de segunda a sexta? Imagina como é que a gente não vai estar no sábado e no domingo. Então, a gente tem essa conjugação, né, de pensamentos voltados para a luz, voltados para o conhecimento, para a sabedoria, para o progresso, voltados para a abundância, que certamente, porque nós sabemos, né, que essa energia toda ela tem uma influência, né, sobre o planeta, sobre os habitantes do planeta. E por que, então, que a gente não aproveita isso e não se une a essas pessoas vibrando também? Mas eu não vou festejar o festival hindu. Não estou falando isso, mas a gente sabe que existe uma egrégora, existe um portal de energia que está vibrando e está aberto durante esses próximos 5 dias, porque é muita gente pensando na mesma coisa, né? Então, a gente tem que aproveitar essa força, aproveitar essa energia, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para elevar os nossos pensamentos e para elevar a nossa vibração, para ver se a gente consegue melhorar um pouco a psicosfera desse nosso país, nesses próximos 5 dias, no nosso caso, 6 dias, né? Então, é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Nós que estamos todos aqui, tenho certeza, somos agora, deixa eu ver quantas pessoas, 62 pessoas. A gente não está aqui porque a gente não tem mais o que fazer, porque a gente não assinou Netflix, porque a gente
sei lá, vai pedir um iFood, então precisa cozinhar, não tem o que fazer, vamos lá assistir a palestra do Aliança de um Pastor. A gente está aqui porque a gente acredita nessas coisas, a gente acredita na energia, a gente sabe que existe, a gente acredita nos bons pensamentos, no efeito que a nossa fé ela produz, no efeito que os nossos bons pensamentos produzem. A gente sabe que isso acontece, não é nem uma questão de acreditar, é uma questão de saber, a gente sabe disso. E a gente está aqui reunido, né, com essa mesma intenção. Né? Então, essa semana que se está discutindo tanto questões de religião, né? A minha é melhor que a sua, a minha é melhor que a dos outros, a minha que é a verdadeira, de vocês é falsa, tal e tal, e não precisamos entrar em detalhes, porque a gente está vendo isso todo dia, a gente vê isso nas conversas na rua, a gente vê isso na televisão, assim, sem nenhuma crítica a nenhuma religião, até porque a gente vê pessoas de todas as religiões, até gente que nem religião não tem, falando essas mesmas coisas, né? Que uma é da luz, outra é das trevas e tal, enfim. Então, nessa semana em que a gente está vendo isso acontecer e que a gente sabe que as religiões são construídas pelos homens, né? Então, a gente não tem que ficar brigando se o meu livro é melhor que o dele, se as minhas escrituras sagradas são melhores do que são verdadeiras e as escrituras sagradas do outro são falsas, né? A gente tem que se ligar nos princípios. E os princípios de todas as religiões, né, que vibram para o bem, são os mesmos. Não interessa qual é o livro meu, qual é o livro dele, não interessa o que o sacerdote da minha religião fala e o que o do outro fala, ou da outra que nem sacerdote não tem. Não interessa. Interessa que são os mesmos princípios. E que são os mesmos princípios que estão sendo também celebrados lá, né, na Índia e no mundo inteiro, e no Nepal, e pelas todas as pessoas que professam o hinduísmo. Quais são esses princípios? Não é difícil, né? É o amor, é a caridade, é a consciência, é a compaixão, é a fraternidade, é a paz. Então, os princípios são sempre os mesmos. Né? E a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer disso nunca. Muito menos nessa semana que a gente está passando, que a gente vai percorrer, né, nesses próximos dias aqui no Brasil. Bom, essa semana também, né, em que a gente sabe que existe essa grande egrégora de mais de 1 bilhão, gente, 1 bilhão de pessoas, gente pra caramba, vibrando, né, nesses princípios de luz e de fraternidade, de amor, celebrando a vitória do bem sobre o mal e tudo isso, a gente lembra de que essa semana também, né, a gente está fazendo, a gente tá dentro de um processo, né? Aqui, ó, a Rose falou 1 bilhão e 380 milhões de pessoas, então já aumentou para caramba, né? Não é só 1 bilhão, 1 bilhão e 380 milhões de pessoas. Né? Então, essa semana aqui no Brasil, a gente está num processo que está sendo difícil, que está sendo complicado, que não está sendo dentro, né, o tempo todo dentro desses princípios universais que a gente está mencionando aqui, né, de amor, de fraternidade, de paz, que não está sendo uma coisa tranquila, que não está sendo uma coisa harmônica. Tanto é que eu até me engasguei ao falar isso. A gente lembra daquele livro maravilhoso, né, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que todo mundo deveria ler mais de uma vez, mas quem não leu tem que ler essa semana, e quem já leu tem que ler essa semana, e quem está lendo tem que ler essa semana, né? Para a gente compreender como é que acontecem esses processos e para que eles servem. E para a gente não ter pressa, e para a gente não achar que está tudo despencando ladeira abaixo e não tem ninguém cuidando disso, né? na espiritualidade, para a gente ver como que a espiritualidade age, como que existem os planos e como os espíritos como nós, encarnados, né? Ou desencarnados naquela situação ali, naquele cenário, dentro daquele processo, como nós podemos contribuir para que o Brasil, né, para que a gente possa construir a pátria do Evangelho, ou como a gente pode também contribuir para que não aconteça nada disso, para que o Brasil nunca chegue a ser a pátria do Evangelho, coisa nenhuma, para que não seja o coração do mundo, coisa nenhuma. Porque todos nós temos um papel nesse concerto, nesse contexto, nesse processo. Todos nós temos um papel. A gente já sabe disso, né? Mas não custa nada lembrar.
Então, assim, eu me lembrei de duas passagens desse livro, logo no começo do livro, em que Ismael pede socorro para Jesus porque ele está desesperado. Imagina se Ismael ficou desesperado com a gente aqui no Brasil, você imagina a gente mesmo como é que não fica, né? Mas Jesus estava sempre lá para dar um conselho para ele, para orientar, como ele está sempre aqui também perto de nós para nos dar conselhos e para nos orientar e para nos segurar nas horas de dificuldade, né? E de desespero, de cansaço e de desânimo. Então, uma das passagens é aquela que Ismael, está na página 29, quem for ler o livro, né, que nessa edição que normalmente a gente lê, que Ismael vai pedir socorro a Jesus porque estavam acontecendo atrocidades, né, com os povos originários aqui do Brasil, os indígenas, e com os escravizados que tinham vindo da África. Então, Ismael estava assistindo aquilo, o que estavam fazendo com essas pessoas, com esses seres humanos aqui no Brasil, né? E ele foi pedir socorro para Jesus. Ele falou: olha, Jesus, o negócio tá difícil, está pesado, dá uma mãozinha aí, dá uma força aí, porque a parada tá, tipo, tá tudo esculachado. Tem sofrimento para caramba, né? Tá tudo fora dos princípios aí. E aí Jesus fala para Ismael uma coisa muito importante. Ele fala: olha, Ismael, a dor lapida, né? A dor lapida a todos nós. A dor, ela ajuda a gente a progredir. E Deus não dá nenhum fardo para ninguém que a gente não seja capaz de carregar, né? Então, não existem fardos mais pesados do que a nossa capacidade. E não existe progresso nesse nível de evolução que a gente está que aconteça normalmente sem alguma dor, sem algum sofrimento. Porque a gente, por enquanto, ainda não está entendendo. A gente até, às vezes, algumas coisas a gente já entende, né? A gente já consegue entender e a gente não precisa sofrer para compreender. Mas muitas coisas a gente precisa do sofrimento. Então, Jesus falou isso para Ismael. Aí Jesus falou assim: olha, Ismael, eu vou aproveitar, não era para acontecer isso, esse não era o plano, né? De acontecer esse sofrimento todo com os povos originários, com os escravizados, não era nem para ter escravizados no Brasil. Mas já que rolou, isso daí vai servir para uma finalidade que a gente vai trazer muitos espíritos devedores e sofredores que estão nas regiões da erraticidade próximas à Terra e que estão sofrendo por culpa, né? Porque são pessoas, são espíritos que têm muitas dívidas, que estão muito enredados aí, né, no que andaram fazendo durante séculos. E aí ele dá uns exemplos, né? Aquela galera que participou da Inquisição, o pessoal que participou das cruzadas, que matou em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Tem um pessoal que está sofrendo, que tá sofrendo por causa da sua própria consciência, que precisa de oportunidade de redenção, precisa de oportunidade de experiência, de compreensão, né? De aprendizado. Então, já que no Brasil, né? no mundo, se foi para esse lado de causar sofrimento aos nossos irmãos, que isso seja para uma finalidade também positiva, também de progresso. Então, Jesus falou o quê? Ismael, faz o seguinte, você vai para essas regiões aí, né, regiões de erraticidade que estão perto da Terra, aí leia-se umbral, quem acredita em inferno, que é inferno, a gente sabe que não existe inferno, enfim, onde está a galera sofrendo, né? Porque está lá naquele sofrimento da culpa e tal, que está querendo uma oportunidade para se redimir. Você vai lá, cata essa galera e traz para cá, porque eles vão encarnar no Brasil e no meio desse sofrimento todo vai ter uma oportunidade de redenção, de aprendizado e de progresso para essas pessoas. Aí Ismael fez o quê? Saiu catando, foi lá, foi na erraticidade, o tio Sabino falou: ó, galera, olha só, tipo assim, proposta de oportunidade. Estamos recrutando, estamos aqui recrutando quem quer ir para a Terra lá, para poder ir para uma escola, vamos lá, vamos aprender, oportunidade que Jesus está dando. Aí tem uma galera que falou: pô, beleza, vamos embora. A gente quer, porque a gente já está cansado de sofrer, a gente precisa disso, a gente quer passar por essa experiência para poder aprender e melhorar, e progredir, e compreender melhor, e entender melhor as coisas. Tá bom. Aí, vocês estão pensando assim, tipo assim, é como se Ismael foi lá catar, abrir as portas do inferno, abrir o portão do umbral e falar: bora, galera, vamos lá para o Brasil encarnar lá, porque aí lá você vai. Aí vocês estão assim: estou entendendo. Estou entendendo tudo. Por isso é que está rolando esse negócio assim, com aquela galera que estava lá, está tudo aqui agora, né?
Aqui no Brasil, nessa semana louca, que todo mundo fala atrocidades e faz coisas mais horrorosas ainda. Então, aquela galera que saiu de lá está aqui ainda. Aí já estamos lá julgando, né? Porque a gente faz isso, né? Já estamos lá fazendo um julgamento. Cada um está pensando em alguém aí. É o lado A, é o lado B, é o fulano, é o Beldesse, que é aí que veio lá, que Ismael catou lá no umbral para vir para cá. Estamos lá julgando, né, nossos irmãos. Cada um está pensando em alguém. Agora, alguém está pensando em si mesmo? Alguém falou assim, pô, era eu, caraca, eu estava lá. Eu fui lá no recrutamento, não devo ter aprendido tudo, ainda estou por aqui. Alguém pensou em si mesmo? Ninguém pensou em si mesmo, todo mundo pensou no outro. Mas e se formos nós, essas pessoas, que estávamos lá e que tivemos a oportunidade de encarnar, né, no Brasil, futuro coração do mundo e futura pátria do Evangelho, para passar por aquelas situações de sofrimento, e a gente aprendeu alguma coisa, mas não aprendeu tudo e está precisando voltar, e voltou e está aqui agora. E se formos nós? Né? Como é que a gente vai fazer para progredir, para aprender, para se iluminar, para compreender, se a gente vai nessa coisa da manada, entra nessa vibe de crítica, de revolta, de raiva, de julgamento, de não sei o quê. Né? Então, assim, e se formos nós essas pessoas? Aí vocês falam, mas já tem muito tempo isso. Tem muito tempo não, cara pálida. 600 anos, nem tem 600 anos ainda, né? 500 anos, 450 anos, 300 anos, 200 anos, isso não é nada. Isso não é nada, né? Em termos de tempo, na espiritualidade. Então, pode ser que sejamos nós essas pessoas. A gente ainda está aqui aprendendo que a gente ainda precisa, né? Então, a gente tem que ficar com isso na cabeça. A gente tem que refletir sobre isso antes de falar, antes de criticar, de julgar, de entrar na raiva, de meter a borduna no outro. E se formos nós essas pessoas? Então, essa é a primeira coisa que eu me lembrei do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí tem uma galera, a segunda coisa que eu me lembrei foi uma outra passagem também, que Ismael pediu socorro para Jesus, está lá na página 21, na página 22. Não, e outra coisa, só para voltar aí nesse primeiro ponto, né? Se formos nós aquelas pessoas que lutaram, né, que fizeram aquelas guerras dos cruzados, lutando em nome de religião e de Deus, e achando que a gente era melhor do que os outros, e matando, e na Inquisição e tal, vocês falam, mas o mundo já evoluiu, não tem mais isso. A gente não corta mais a cabeça do... Quer dizer, a maioria de nós, né? A gente ainda faz isso de vez em quando. Não corta a cabeça do outro com uma espada, né? A gente não taca óleo fervendo na multidão, mas a gente faz a mesma coisa de outro jeito, né? Então, assim, só mudaram as armas. Se a gente for olhar mesmo com cuidado, com calma, com olhos de ver, a gente vê que só mudam as armas, né? Mas os resultados continuam sendo os mesmos daquele tempo. Então, será que a gente está praticando a mesma coisa que a gente praticava quando a gente ia lá, botava um uniforme e ia lutar lá em nome de Deus para derrotar os pagãos, sei lá, né? Os infiéis, porque a verdade era a nossa verdade, não, a verdade deles não era a verdade? A gente só mudou de arma, né? E segundo ponto que eu me lembrei também com relação à escravidão, que também tá narrado nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que Ismael também foi procurar Jesus e falou, Jesus, será que você não pode? Porque o negócio está tão ruim lá. Será que você não pode fazer assim, tipo, orientar a política lá, né, na terra brasileira, a política dominante para que o ambiente seja purificado, né, para que o ambiente moral da Terra do Cruzeiro, né, que ele chamava Terra do Cruzeiro, para que o ambiente moral da Terra do Cruzeiro seja purificado? Será, Jesus, que você não pode dar uma forcinha lá e orientar a política daquela terra lá para purificar o ambiente moral, para as pessoas conseguirem sair dessa lama, né, desse treco, aí, dessa poça, desse charco que elas estão, e o país poder avançar como pátria do Evangelho, como coração do mundo? Aí Jesus falou, olha, Ismael, não nos compete cercear os atos e as intenções dos nossos semelhantes. Jesus falou isso para Ismael. Não nos compete cercear as intenções e os atos dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos.
considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Então, minha gente, para aqueles que ainda acham, né, que ficam pensando, meu Deus, se Jesus escolheu o Brasil para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, por que ele deixa esse troço, esse troço desmantelado, desgovernado, essa coisa louca que está acontecendo? Por que ele não faz alguma coisa? Por que ele deixa acontecer isso? Por que ele não vai na cabeça lá dos governantes ou dos candidatos ou da galera toda e não bota lá, não, gente, paz, amor, fraternidade, não sei o quê? Por que Jesus não faz isso? Ismael pediu a mesma coisa para ele na época da escravidão. Se isso fosse útil, né, para todos nós que estamos encarnados aqui, que estávamos provavelmente encarnados naquela época, ele teria feito. Mas ele falou, não nos compete fazer isso. A gente não deve limitar os atos e as intenções dos outros, nem cercear e, obviamente, nem julgar. O que a gente deve fazer é cuidar de nós mesmos intensamente. A gente deve se dedicar a nós, no sentido que a gente deve se melhorar. A gente deve se esforçar para seguir, né, os princípios que vão levar a nossa pátria a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós que estamos aqui encarnados e aqueles nossos irmãos desencarnados que também estão aqui, que a gente sabe que a população do planeta e, consequentemente, a população do Brasil não é só dos encarnados, é dos desencarnados também. Cabe a cada um de nós, individualmente, cuidar do nosso padrão mental, cuidar das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E lembrando que a régua moral que nós queremos exigir que os outros... A nossa régua moral, primeiro, que a nossa régua moral não é a régua moral do universo, nem a de Jesus, nem, né? Não é. A nossa régua moral é a nossa régua moral limitada às nossas experiências, ao que a gente pensa, ao que a gente acha que aprendeu. E aí a gente já quer que as pessoas ajam de acordo com a nossa régua moral, mas cada um tem a sua. O que é a minha melhor do que a do outro? O que é a minha mais certa? O que é a minha mais elevada? Né? A gente tem que agir de acordo com a nossa régua, cada um de acordo com a sua régua, cada um agindo e pensando de acordo com o que quer que os outros ajam e pensem, né? Individualmente falando. E segundo, que o que a gente acha não é, né? A gente ainda não tem condição de determinar qual é a moral mais certa e mais verdadeira, quais são os atos mais certos e mais verdadeiros. A gente está todo mundo aqui na luta, está todo mundo aqui no aprendizado, no processo, né? Está todo mundo aqui numa grande escola. Então, as pessoas que chegam e perguntam, porque várias pessoas já me perguntaram, você é espírita? Então, ou gente até que é espírita também, e que já leu, né? Que já viu essa expressão, Brasil, o coração do mundo, que Jesus escolheu o Brasil para ser a pátria do Evangelho. Por que Jesus não acaba com essa palhaçada logo e não transforma o Brasil de uma vez na pátria do Evangelho? Ué, gente, ele está fazendo isso, ele botou a gente aqui. Ele deu essa chance para a gente encarnar aqui. A gente já encarnou em várias oportunidades aqui na pátria do Evangelho. Por que a gente está aqui de novo, nesse momento, e nos momentos anteriores? Por que a gente está aqui? Né? Então, por que Jesus acaba com essa palhaçada? Mas ele está tentando, né? Só que, como ele falou, não cabe a ninguém, nem a ele, cercear atos e intenções de outros. Então, quem acha que tem que vir o Salvador, né? Tem que vir o Mega Blaster purpurinado e acabar com tudo isso, instaurar o reino do Evangelho, da paz mundial e não sei o quê, está ainda com uma visão infantil, né? Querendo alguém para resolver os seus próprios problemas, querendo alguém para resolver os problemas que a gente criou aqui, porque vocês vão lembrar que eu falei, e vocês leram um livro, se não leram, vão ler, que o plano para o Brasil não era esse. O plano não era ter escravo, o plano não era sair dizimando os povos originários, o plano não era esse. Né? Então, mas a gente fez assim, né? Então, de repente, o plano não era esse que a gente está vivendo agora, mas a gente fez assim. Então, de quem é a responsabilidade de mudar isso daí? Nossa, porque a gente está encarnado aqui, a gente está encarnado agora. Né? Então, cada um de nós, todo mundo, e os desencarnados também, porque os desencarnados também, né? Eles gostam de falar, fazendo inferno no ouvido dos outros. Aqui, ó, Jesus falou que o Pai ajuda e ampara, mas cada um tem de fazer a sua parte. Exatamente. Tem livre-arbítrio, porque a gente tem que tomar nossas próprias decisões, né? E tem a lei de causa e efeito, tem a responsabilidade que a gente tem que assumir pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos e pelas nossas omissões também, e pelo tempo que a gente perde, né?
Então, a gente tem que cuidar intensamente de nós mesmos, porque cada um cuidando intensamente de si mesmo, parando de julgar o outro, parando de querer que o outro faça certo e mude, não sei mais o quê, a gente vai progredir. A gente está indo em direção, né, a fundar essa pátria do evangelho aqui no Brasil, né, e a manter, porque só fundar também não adianta, tem que fundar e tem que manter, tem que trabalhar para que continue assim. Vocês vão lembrar também que um dia, né, o projeto da espiritualidade era que isso acontecesse em Roma, porque Roma, o Império Romano se espalhou para grande parte do mundo. Então, era que isso acontecesse em Roma, porque isso ia ter alcance para grande parte do mundo. Aconteceu em Roma? Não. O que aconteceu com o Império Romano? Ruiu, acabou, babou, foi invadido e agora a gente vai lá visitar aquelas ruínas, né? Aí o plano também então não é mais Roma, não deu, os caras não entenderam nada, não aconteceu. Vamos embora lá. Jesus veio aonde? Veio lá, né, entre o povo de Israel. Por quê? Porque eles já tinham lá, já acreditavam no Deus único. Então o plano era que ali começasse, né, fosse ali instaurado o Evangelho de Cristo. Até foi, mas aconteceu o quê? Os caras mataram ele. Os caras, não nós, né? Porque a gente devia estar lá também, né? A galera toda fez isso. E depois a mensagem dele ainda foi distorcida nos séculos seguintes, né? Pela Igreja Católica, que achava que tinha um monopólio, né, de dizer o que Cristo quis dizer naquela época. Então, vocês vejam que ninguém tem o monopólio de ser a pátria do Evangelho para o resto da eternidade, não. São oportunidades que a gente recebe da espiritualidade para a gente colaborar, trabalhar nisso para que isso aconteça. Se não for a gente, a Terra vai passar para o mundo de regeneração, a gente queira ou não queira. Vai sair de provas e expiações, a gente queira ou não queira. O que vai acontecer se a gente não quiser? A gente vai encarnar, não vai mais conseguir vir para cá quando for um mundo regenerado. A gente vai para um mundo de provas e expiações, né? Que não vai ser mais aqui. Então, a Terra vai passar para o mundo regenerado. A gente contribua ou não, a gente queira ou não, a gente trabalhe nisso ou não. Ou a gente atrapalhe isso, né? Vai acontecer. Então, a gente não pode se enganar de que aqui vai ser a pátria do evangelho. Ainda não é por quê? Porque a gente ainda não fez isso aqui. Mas é a gente que tem que fazer. Porque se não der certo aqui, vai acontecer o quê? Vai passar para outro lugar. Vai ser outro povo, vão ser outras pessoas. Porque isso tem que se espalhar, né? Mas não é o evangelho do espiritismo, o evangelho de Cristo, não é nada disso. São os princípios universais, né? Do amor, da caridade, da fraternidade. Que aí já tem gente pensando, então se é assim, vai acabar, os muçulmanos vão acabar, os hindus vão acabar, vai ser só cristão. Não, cristão, nós somos cristãos porque a gente compreende como verdadeiros os ensinamentos do Cristo, que são os mesmos ensinamentos das religiões organizadas que vibram para o bem, né? E para o amor, e para a fraternidade, para a paz, e para o progresso da humanidade. É tudo a mesma coisa, né? Então, a gente ainda se confunde muito com isso, a gente ainda distorce muito isso. Bom, então, assim, voltando, só para fechar, né, ao Festival das Luzes, do 1 bilhão e 380 milhões de pessoas que estão vibrando na luz e no progresso, e na consciência, e na fraternidade, em compartilhar, e em vibrar felicidade, gratidão, né? A gente, lembrando, então, que durante esses 5 dias, essas pessoas todas estão comemorando a vitória espiritual da luz sobre as trevas, da clareza sobre o obscurantismo, a ignorância, do conhecimento sobre a ignorância também, sobre a escuridão, né? E lembrando também que nesses dias, né, eles vão pedir para a divindade, eles pedem às divindades que visitem as casas deles, que visitem os lares deles, que abençoem aqueles lares e aquelas pessoas com clareza mental, que abençoem aqueles lares com abundância durante o ano. E a abundância de comida, a abundância de questões necessárias para a gente viver no mundo material, mas também a abundância de luz, de entendimento, de fraternidade, de paz. Então, durante esses 5 dias, essas pessoas todas vão ficar vibrando para a divindade, que representa para eles a abundância, a luz, a paz, a fraternidade, o amor. Visite as casas deles, né? E traga clareza mental, e traga luz durante o ano todo. Então, a gente pode se juntar a essa vibração de 1 bilhão e 380 milhões de pessoas pedindo a mesma coisa, né?
que a divindade, que o mais alto, que os espíritos, seja lá o que faça sentido para nós, né? Visite as nossas casas, visite a nós, que nós sejamos visitados, que nada mais é, né, do que a gente lembra na Bíblia, nos Evangelhos, quando caíram aquelas chamas sobre as cabeças das pessoas, né, no Pentecostes, sobre quando o cego pediu para Jesus, Jesus perguntou para ele o que você quer, e ele falou, Senhor, que eu veja. Quando Paulo, né, estava lá na entrada de Damasco e viu Jesus, teve uma visão de Jesus e ficou cego, é a mesma coisa que a gente quer. A gente quer ser visitado pela luz, a gente quer enxergar, né? A gente quer ter clareza mental, a gente quer compreender, a gente quer trazer para a nossa consciência aquilo que está reprimido, que é desconhecido para nós e nós mesmos. Por isso que Joana de Ângeles fala, e a gente fala o tempo todo, né? Que a gente precisa de autoconhecimento, que a gente precisa de ter clareza sobre nós mesmos, de saber o que nos move quando a gente decide, quando a gente pensa, quando a gente age ou quando a gente deixa de agir, né? Então, o que a gente tem que fazer é manter nossas mentes abertas, nossos corações iluminados, para que a gente possa receber essas bênçãos todas, que não só nesses 5 dias, mas que estão sempre à nossa disposição, né? Porque a gente sabe que Deus está sempre nos mandando bênçãos e luz, e amor, e energia, e força, o tempo todo, né? Para a gente vibrar pela paz, para a gente pedir um caminho, para a gente pedir paz, para a gente pedir entendimento, compreensão, para a gente pedir força para superar esses dias que estão para vir, e os outros dias que vão se seguir, seja lá qual for o resultado, e para que a gente possa ser um colaborador dessa paz e dessa compreensão e desse entendimento, que nada mais é do que Jesus nos ensinou, né? Quando ele falou que a gente deve orar, né? A gente se abrir para receber do mais alto, a gente agradecer pelo que a gente já conseguiu conquistar e a gente reverenciar o amor universal, o amor divino, o amor que não faz distinção entre nenhuma criatura, né? A gente levar nosso pensamento para a gente receber isso tudo. Então, e nesses 5 dias vai ser muito mais auspicioso e muito melhor e muito mais fácil da gente se conectar com essa vibração toda, porque olha quanta gente está fazendo isso ao mesmo tempo, né? Então, só para fazer um fecho aqui, eu vou ler de novo um trecho que eu já li em alguma outra ocasião que a gente conversou aqui, que está no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, onde ela cita um trecho dos Upanishads, que são as escrituras hindus, né, védicas, em que está escrito: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. É só isso que a gente quer, é só isso que a gente pede. Mas isso não vai vir pelo correio, nem pelo e-mail, nem no WhatsApp, né? Isso não será entregue na nossa porta. A gente tem que trabalhar para isso, né? A gente não pode pedir para chegar alguém e tirar a venda dos nossos olhos. A gente tem que tirar a venda dos nossos próprios olhos. Não é isso? Beleza? Todo mundo bem? Muito bem, viu, Sara Gamper? Não sei o título desse negócio que eu falei, mas combina com o que você falou no começo. Votações no chat para o título desse treco de hoje. Se ninguém votar,